Olá! O novo Código Florestal Brasileiro completa este ano 2 anos da sua criação e com ele surgiu o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Ele é obrigatório para todos os imóveis rurais do país. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado debateu o tema. Hoje, em teoria, o Cadastro Ambiental Rural ele é gratuito. Então, esse é um benefício que o cadastro dá e ele está presente na nova lei. O banco não vai fazer cadastro ambiental, mas ele pode orientar corretamente o produtor. Como a gente sabe também, há um dispositivo na lei que, a partir de 2017, o produtor que não tiver o cadastro tem restrição ao crédito. Os agricultores querem fazer o CAR, mas não tem a normatização. Os benefícios do Cadastro Ambiental Rural, as imagens de satélite que auxiliam o meio ambiente, críticas e dúvidas em relação à implantação do cadastro em discussão, começa agora. Foi estabelecido pela Lei 2.651 que a atribuição, a competência para implementar o Cadastro Ambiental Rural foi confiada aos estados e municípios preferencialmente. Esta é a palavra que a lei trouxe, né? E cabe à União fazer todo o apoio e fazer a integração dessas informações para ter um banco de dados, um sistema nacional, que é isso que nós estamos, de fato, implementando. Bom, para começar, né, todos conhecem bem a realidade da agricultura brasileira, sabem o tamanho do desafio que é o cadastramento em 2 anos, como foi estabelecido por lei, para cadastrar mais de 5 milhões de imóveis rurais. Esse número, inclusive, o próprio Cadastro Ambiental Rural é quem vai confirmar, porque nós estamos tratando aqui tanto de imóveis regularizados, quanto também posses rurais. De forma que, a partir de uma imagem de satélite de cobertura nacional, nós teremos condições exatas de precisar onde estão cada um desses imóveis, qual é a situação, e isso trará um benefício muito grande ao produtor, que é uma segurança jurídica, porque ele terá confirmado a sua regularidade ou o seu processo de regularização ambiental do seu imóvel. A primeira necessidade foi desenvolver, né, e disponibilizar o próprio sistema. Então, o Ministério do Meio Ambiente tomou a iniciativa de desenvolver um software, um sistema eletrônico, que permite o cadastramento de forma simplificada, ágil, à distância, né, para dar conta desse desafio de 5 milhões de imóveis rurais em apenas 2 anos. E esse sistema foi disponibilizado aos estados, aqueles que quisessem. Nós sabemos que tem alguns estados, inclusive de forma gloriosa, os estados da Amazônia, como Rondônia, por exemplo, que já tinham tomado essa iniciativa antes mesmo do processo atual de discussão da atualização do Código Florestal. Então, Rondônia, Mato Grosso, Pará, são estados que já tinham se lançado à frente, já atrás, têm os seus próprios sistemas, já vinham cadastrando os seus produtores. Isso não será perdido, será aproveitado, será integrado, toda essa base de informação será, então, integrada dentro de um sistema nacional. Isso, inclusive, essa experiência que os estados teve, né, no caso, inclusive, de Rondônia, nos permitiu aperfeiçoar, né, para que a gente pudesse fazer um trabalho já a partir de algo vivido, realizado. Hoje nós temos em torno de 19 mil CAR prontos, feitos. Desses 19 mil, 10% são de propriedades acima de 240 hectares, que são 4 módulos. E esses imóveis abaixo de 240 hectares representam 70% dos imóveis já cadastrados e apenas 30% do território. Os outros 10% de imóveis acima de 240 hectares representam 70% do território já cadastrado. Então, nós vemos que os grandes realmente já estão correndo atrás de fazer o seu cadastro, até mesmo porque os próprios frigoríficos, as empresas que compram, pressionam. E muitos desses grandes proprietários já tinham o seu cadastro ambiental rural pronto, só migraram para o CAR, ficou bastante simples. A partir do novo sistema, se vocês observar, nós inserimos uma figura chamada desenhador. Então, nesse desenhador, é uma base única, online. Então, onde tem uma internet, o técnico pode acessar e fazer o CAR do proprietário online, tendo os documentos, as coordenadas da propriedade, através do desenhador ele faz, inclusive já verificando as propriedades do seu vizinho do lado, se está dando sobreposição ou não. Inclusive ele pode snapear, pode copiar as linhas do proprietário ao lado. Ele recebe uma carta-imagem do seu imóvel, demonstrando onde tem hidrografia, onde tem APP, onde tem reserva legal, embaixo com o quadro de áreas, demonstrando todas as áreas que ele possui, inclusive o que ele precisa recuperar. No desenhador também ele já tem um sistema de escadinha. O técnico só desenha o rio e informa a largura dele. Também ele vai informar se esse rio é de linha dupla ou linha simples
E aí o próprio sistema já gera a APP e já faz o cruzamento se ele tem APP a recuperar. O sistema tornará obrigatório o produtor informar o que ele tem do seu setor produtivo. Se ele tem cana-de-açúcar, se ele tem café, se ele tem boi, justamente para que a gente crie um banco de dados, tanto para o planejamento do Estado, como para a gente saber ambientalmente como que estão os usos das propriedades. A partir do CAR, ele fica no sistema, pode ser feita uma consulta pública, o banco, o sindicato, o Ministério Público, qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa no módulo público. E quando ele tem alguma pendência, aparece no módulo público, dizendo qual é o tipo de pendência que ele tem, se é documental, ou se é problema vetorial, ou se é porque ele tem que aderir ao PRA. Então, a qualquer momento, qualquer pessoa pode consultar, de modo que ele não precisa mais estar levando o seu cadastro em o órgão que precisar. O próprio órgão pode fazer a consulta online e já deferir o CAR do proprietário. A gente tem um pouco mais de 1 milhão de cooperados que são produtores rurais, tá? Isso, a gente tem uma participação de 48% na produção, ou seja, 48% da produção agropecuária brasileira passa pelo sistema cooperativista, ou pelo cooperado, ou por suas cooperativas, através do processamento. Uma coisa importante, o Código Florestal ele traz benefícios nítidos para pequenos produtores rurais, ou seja, aqueles produtores rurais que têm menos de 4 módulos fiscais. E a dispersão, 84% dos pequenos agricultores são cooperados, isso segundo dados do IBGE de 2006. Esse é um ponto-chave para facilitar a implantação do CAR, ou seja, qual que é o desafio nosso? É mostrar para as cooperativas que elas têm a capacidade de ajudar os seus cooperados a realizarem o cadastro ambiental rural. Tá? Fato, a tomada de decisão de como vai ser feito esse cadastro depende da cooperativa, da unidade estadual, do nosso sistema OCB. Mas nós estamos dispostos e abertos a ajudar, ou seja, passar informação de qualidade sobre o cadastro ambiental rural. O CAR ele vem a substituir um processo oneroso, antigamente, que era a necessidade de um licenciamento, esse licenciamento para aprovar a área, aprovada a área, você faria o georreferenciamento daquela propriedade e você averbaria isso em cartório. Ou seja, o custo dessa regularização no modelo antigo, na legislação antiga, era em torno de 10 a 15 mil reais para uma propriedade de 10 hectares, por exemplo. Hoje, em teoria, o cadastro ambiental rural ele é gratuito. Então, esse é um benefício que o cadastro dá e ele está presente na nova lei. A Confederação Nacional da Agricultura se alia à proposta de inovação e agrega-se também ao processo de regularização do meio produtivo rural. É necessário que haja, portanto, uma horizontalização da regra que vá monitorar os procedimentos. Isso se chama Instrução Normativa da aplicação do CAR e se chama também Decreto de Regulamentação do Plano de Regularização Ambiental, PRA. Por quê? Porque na medida em que nós não tenhamos acesso a esse marco regulatório, corre-se o risco de procedimentos semelhantes, mas não iguais, por diversas instituições regionais e até mesmo estaduais. Como também tem o problema do bloqueio do crédito rural. Após 5 anos de instituído o CAR, não tendo o produtor se adequado, se ajustado, se inscrito no CAR, ele não terá acesso ao crédito rural. Só que na lei fala que a partir da promulgação da lei. E quando o produtor rural não tem ainda a obrigação de fazer o CAR, que ele não tem a regra para fazer o CAR divulgada, tá certo? Então, está lá escrito. Se sair hoje a divulgação da Instrução Normativa do CAR, daqui a 3 anos, o produtor rural que não fizer o CAR já não pode ter acesso ao crédito. É preciso ajustar isso à vida real. No próximo bloco, a normatização
do Cadastro Ambiental Rural. Os agricultores querem fazer o CAR, mas não tem a normatização.